Prezados associados, para comemorar os 40 anos da nossa querida associação, temos a honra de receber 3 ex-presidentes. Doutora Ana Paula Pellegrini Lockman, secretária da gestão do Dr. Renato Santana, de 2003 a 2005, vice-presidente de 2005 a 2007 e presidente da associação no mandato de 2007 a 2009. Dr. Marcos da Silva Porto, membro do Conselho Fiscal, vice-presidente na gestão de 99 a 2001, presidente no mandato subsequente, participou também da Comissão de Segurança Institucional de 2013 a 2015, diretor das Prerrogativas e Assuntos Jurídicos de 2015 a 2017 e é o nosso atual membro da Comissão de Prerrogativas. Muito obrigado, doutor. Dr. Flávio Landi, primeiro diretor de comunicação da Amatra, no mandato de 2003 a 2005, também que o presidente era o Dr. Renato Henri Santana, diretor de assuntos legislativos de 2005 a 2007, vice-presidente em 2007 a 2009 e presidente de 2009 a 2011. Vamos relembrar momentos, desafios e conquistas importantes dessa história. Muito obrigado pela participação dos doutores aqui. Para começar, eu pergunto para a doutora Ana Paula, mais uma vez é um prazer tê-la aqui, é a atual presidente do tribunal, e foi a segunda mulher a presidir a nossa associação, sendo que a primeira foi a juíza aposentada, Yara Alves, doutora Yara. Como surgiu a ideia, doutora, de se candidatar e a experiência do passado ajudou a construir a presidência do presente? É uma pergunta muito interessante, Francisco, e parabenizo por esse trabalho que vocês estão fazendo de relembrar e de colocar a história da associação na mesa. Afinal, como diz o letreiro aqui, são 40 anos de história. A presidência da associação veio de uma maneira até natural, porque, como você bem colocou, eu fui convidada a ser secretária da gestão Renato Santana, da associação, a ser vice-presidente na gestão do juiz Firmino, e então foi algo natural a minha ascensão ao cargo de presidente da associação no biênio 2007-2009. É claro que ser presidente da associação, além de uma grande honra, de uma associação como a Matra 15, do tamanho e da fortaleza que é a Matra 15, ela foi muito importante para mim no decorrer dos anos e especialmente hoje que estou presidente do tribunal. A vivência de uma liderança, a escuta dos associados, o conhecimento dos associados, dos magistrados, seja ele magistrado substituto, titular, desembargadores, e o diálogo institucional me fez trazer uma experiência muito rica para atuar hoje no âmbito administrativo do tribunal. E foi muito bem lembrado aqui pelo colega Flávio, algo que eu tenho implementado nesse decorrer da gestão, que foi o diálogo com a primeira instância. Era algo que nós fazíamos muito, o presidente da associação sempre foi, pelo menos a épocas passadas, as circunscrições, as regionais, e hoje nós temos implementado, e quero crer que de modo muito positivo, esse trabalho de dialogar com o magistrado que está lá na ponta, que está lá numa circunscrição, numa região mais longínqua. Isso é muito importante, isso a gente traz da vivência do período da Amatra, do período associativo. E é importante também destacar, como você bem disse, que eu fui a segunda mulher presidente da Amatra, antigamente a doutora Yara Alves Cordeiro Pacheco, e depois, 18 anos depois, um período longo, uma maioridade, eu vinha a ser presidente. Isso também foi muito importante, porque desbrava algo
que sempre foi muito masculino e algo que as mulheres têm seu espaço, têm seu valor, demonstram uma atuação forte e de liderança. Então, para mim também foi muito oportuno e importante e trazer isso também para a gestão atual de presidente do tribunal. Muito obrigado, doutor. É uma honra. Doutor Marcos, eu consegui verificar que foi o doutor que trouxe uma identidade visual para a Matra. Gostaria que o senhor contasse um pouco disso e falasse um pouco do jornal da Matra. Presidente Francisco, eu te cumprimento e cumprimento a atual gestão por essa iniciativa sensacional de relembrar a história da instituição, né? 40 anos é um período bastante longo e a história ela foi sendo escrita a cada gestão, a cada dificuldade, para que nós tenhamos a entidade que nós temos hoje, que nos dá tanto orgulho. E é muito bom sempre olhar para trás, relembrar o passado, ver da onde nós saímos para onde nós chegamos, né? Essa questão da identidade visual é muito interessante. Eu vejo aqui um painel bonito, né, com o símbolo da Matra, o letreiro da Matra e os 40 anos. Essa coisa da identidade visual, Francisco, ela nasce porque quando eu começo a atuar na Matra, eram as gestões do Francisco Giordani, que é, na verdade, o colega que me levou para a Matra, que tinha uma grande liderança entre os colegas naquela época, e era uma instituição completamente diferente de hoje. A nossa comunicação se fazia por meio de circulares. Nós escrevíamos boletins escritos, e eram cartas muito longas, textos muito compridos, né? E escritos em papel sulfite branco mesmo, com os recursos que nós tínhamos na época, não é? A primeira medida que eu tomo quando assumo a vice-presidência é a de mudar um pouco a identidade visual desses boletins, que eram muito chatos de ler, eram cartas muito compridas e com recursos que a gente tinha à época, né? E já na minha gestão, a Matra não tinha, na verdade, uma identidade visual. Ela tinha um papel timbrado cinza e preto, que eu achava um desenho muito feio, na verdade. Até nem sei quem foi que elaborou aquele desenho, e aí eu discuti isso com a diretoria e também, já mais estruturada administrativamente, a Matra chegou a essa conclusão que poderia contratar uma agência de publicidade. Foi o que nós fizemos, e a proposta veio dessa agência, e este logo do pentágono, né, dos 3 pentágonos justapostos, eu acho que ele se mostra até atemporal, e ele está aqui sobrevivendo no tempo. E essa cor azul também, que faz parte da identidade da Matra, foi identificada a partir desse tempo. Como era o nome do jornal, doutor? A história do jornal, Francisco, é uma história interessante, porque no tempo em que eu estava na direção da Matra, antes da presidência, havia um sonho, né, uma cobrança muito grande dos associados mais antigos para que a Matra tivesse um jornal. Outras Amatras grandes tinham jornais, a Matra 1, a Matra 3, a Matra 4, a Matra 2, todas elas tinham um jornal. E nós não tínhamos recursos, era difícil fazer um documento impresso naquela época. E na minha gestão na presidência, eu corri atrás de um patrocínio, e esse patrocínio veio da Rede Anhanguera de Comunicação, aqui de Campinas, que tinha um parque gráfico muito grande, editava o Correio Popular e o Diário do Povo, e eles nos concederam um patrocínio para fazer 4 edições, e até curioso, porque seriam 4 edições com 5.000 exemplares de um jornal, de um pequeno jornal impresso, que seria editado a cada 3 meses. Isso se deu já ao final da minha gestão. Então, a primeira edição desse jornal saiu comigo ainda na presidência, mas esse convênio ele se estendeu pela gestão do Renato Santana. E quando nós fomos editar esse jornal, primeiro nós contratamos um jornalista profissional, que tivemos, acho que a primeira experiência de contratação de um profissional de imprensa para ajudar na elaboração desse jornal. E a diretoria discutiu na época que o jornal deveria ter um nome. E ficamos aqui pensando, inclusive a própria agência de publicidade que fez a identidade visual também opinou nessa questão do nome. E chegamos à conclusão e adotamos o nome de Praxis para o jornal, para essas primeiras edições do jornal.
E essa edição, ela saiu, foi publicada na minha gestão, depois o Renato deu continuidade na gestão dele, e eu gosto de citar a mudança do nome do jornal, sempre provocando aqui o meu amigo Flávio, que foi quem teve a iniciativa, né, da mudança do nome do jornal. O Flávio veio, né, numa gestão posterior, como um exercício de humildade democrática, né? Porque quando você participa da associação, você interfere, você conduz, você exerce a liderança, só que toda instituição democrática, ela se renova, né? A presidente Ana Paula está na presidência do tribunal hoje. Amanhã nós teremos outros presidentes, outras presidentes que talvez deem rumos diferentes para questões administrativas que hoje ela vê com muita clareza. Então, sempre tratei isso como um exercício de aprendizado democrático, né? Mas, como sou muito amigo do Flávio, tomo sempre a liberdade de cobrá-lo pela mudança do nome. Um belo dia, ele decidiu que o jornal não mais se chamaria Praxis e se chamaria Jornal da Matra 15, né? E isso durou bastante tempo. Tá certo. Francisco, Sim. você está querendo trazer polêmica para esse debate aqui, né? Um pouco de engajamento, doutora. Então, eu senti, mas como meu colega e meu amigo de tantos anos, Marcos, é um lorde, ele foi muito elegante na sua colocação. Não foi bem isso a história, tá? Mas sigamos assim. Vamos dar oportunidade para o doutor Flávio falar. Para mim é um prazer recebê-lo também, doutor, viu? E o senhor foi, como eu disse na apresentação, o primeiro diretor de comunicação da Matra, né? Então eu gostaria que o senhor falasse com relação a essa comunicação com os associados e também a sua versão com relação à alteração do nome do jornal. Francisco, primeiro, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer, uma alegria relembrar as nossas lutas históricas na associação. Eu mesmo não tinha ciência de que eu fui o primeiro diretor de comunicação da Matra. Eu me recordo que eu fui convidado a participar da administração porque eu tinha um passado de uma outra profissão antes de vir para o mundo jurídico. Eu fui jornalista, comecei no centro acadêmico, tendo as primeiras experiências em gráficas da Universidade de São Paulo, do IMESP. Depois eu trabalhei numa assessoria de imprensa, de um curso vestibulares lá em São Paulo, e depois fui para o jornal Folha de São Paulo. Quando eu fui convidado para ser diretor de comunicação, havia esta preocupação que o Marcos Porto tinha trazido para a associação de estruturar um plano de comunicação que ia desde identidade visual, um house organ, como se chamava, que é um órgão interno de comunicação, né? E então nós já tínhamos a tradição do boletim e do jornal. Naquela época, para contextualizar, isso que nós temos hoje no WhatsApp, por dia, centenas de mensagens individuais em grupos, a gente tinha no correio das nossas casas. Chegavam jornais, panfletos, publicidade, tudo. E nessa grande quantidade que chegava semanalmente na casa de cada um, muita coisa se perdia. Por isso, a minha experiência em assessorias de imprensa dizia que quando você tem uma instituição forte, você precisa trazer o nome dela para o órgão de comunicação, porque a pessoa bate o olho e imediatamente ela identifica do que se trata. Por isso, eu levei para a diretoria a proposta de mudar o nome de Praxis para Jornal da Matra 15, porque o Marcos Porto já tinha conseguido, ou já era o plano, que o nosso jornal fosse distribuído nacionalmente para todas as associações, para todas as amatras e até para outras associações. E então, a gente imaginava, você está lá num outro estado, chega no correio um jornalzinho, e chegavam muitos naquela época. A pessoa bate o olho e identifica. Jornalzinho, não. Jornalzão, Jornal da Matra 15. Então, nós tínhamos no plano interno os boletins, como o Marcos Porto lembrou, que a gente comunicava as questões administrativas, sessões do pleno, isso tudo. E no plano nacional de projeção da Matra 15, o Jornal da Matra 15. E o Jornal da Matra 15 teve momentos muito, muito bacanas. Eu lembro de alguns, um assim que eu tenho muito orgulho. Eu e a Ana Paula, nós fomos para Curitiba, entrevistamos a doutora Zilda Armes, né? Foi uma edição assim comentada no Brasil inteiro. A gente ia para as reuniões da Ana Matra, todos comentavam, todos falavam. Foi uma experiência riquíssima. Nós tivemos uma entrevista com o Dr. Oriz de Oliveira, foi muito bacana também, nós demos a capa para ele. Nós organizamos um congresso internacional
no tribunal, usando as dependências do tribunal da Matra 15, e o jornal da Matra 15 deu ampla divulgação para esse congresso, com vários professores da América Latina inteira, e a gente usou o jornal estrategicamente para convencer o pleno a uma grande ideia, uma grande novidade na época. Foi um dos instrumentos que nós usamos, que era a fixação de juízes. Não havia norma de conselho superior tratando do assunto. A Matra 15 levou a proposta extremamente estudada e fundamentada para o pleno. E era uma grande novidade, não era assim que se administrava o dia a dia das unidades, né? E a gente levou no Jornal da Matra 15 uma ampla reportagem explicando como outros regionais, se não me engano era um ou dois, acho que era um só no Brasil que tinha essa experiência, mostrando como funcionavam as coisas lá, né? Então, aí a importância que a comunicação, que naquela época era impressa, tinha. Né? Muito interessante. Sem querer trazer polêmica, na fala do doutor, como a doutora Ana Paula mencionou, ele usou que a alteração do nome foi para trazer um nome forte, doutor. São falas dele. O senhor quer ter a oportunidade de réplica? Contraditório. Senão a gente segue. Eu acho essa história bastante rica, porque ela revela uma série de aspectos, né? Eu, na época em que presidia a Matra, eu conheci o Flávio pouco, a gente convivia pouco, e aí quando ele se aproximou da gestão do Renato, começou a ter uma participação mais efetiva, é que eu soube que o Flávio tinha essa experiência anterior como jornalista. Nós falamos muito sobre isso até hoje, e ele teve, evidentemente, uma contribuição muito importante para que nós mudássemos os parâmetros da comunicação, que eram muito rudimentares no tempo em que eu comecei. E ele fez também menção ao uso do correio, quer dizer, a própria comunicação do tribunal conosco, com os colegas, particularmente de primeiro grau, era feita por boletins impressos. A própria jurisprudência do tribunal nós recebíamos de maneira impressa, em boletins muito interessantes, que eu tenho até hoje, esses boletins do tribunal, e os da Amatra também, guardo com muito carinho. E as outras Amatras também publicavam os seus jornais, cada um com o seu nome diferente, era por essa razão que eu achei que o nosso deveria ter também um nome próprio. Havia o jornal da Amatra 1, que se chamava Inverbis, e outros todos tinham este mesmo parâmetro. E esse jornal, ele não somente trazia notícias, porque como esse jornal demorava para ser produzido e entregue, eram talvez mensais ou bimestrais, esse jornal vinha com outras questões, vinha com artigos jurídicos, vinha com entrevistas. O jornal da Matra 3 de Minas Gerais, por exemplo, tinha uma seção que eu achava muito engraçada, que era de causos, que os colegas e os mineiros são muito bons nisso mesmo, né? Causos de audiências e tal. E então foi essa a iniciativa. Esse jornal, o patrocínio que nós conseguimos para uma gráfica profissional que editava jornais impressos na época, quando ele nos oferece o patrocínio, ele diz: olha, mas o mínimo que eu vou fazer são 5.000 exemplares. 5.000 exemplares era muito mais do que nós queríamos, até pelo próprio custo da divulgação. Do correio era muito alto. O custo do correio era muito alto para a Matra, né? Então, nós, até uma parte dessas publicações impressas, nós nem conseguíamos divulgar, né, no início. E o jornal, de início, ele era trimestral. Ele foi trimestral e foi trimestral durante a gestão do Renato, e depois veio esta ideia, né? Como eu achava que Praxis era uma ideia muito boa e tinha sido uma ideia minha, quando isso foi substituído, eu falei, mudaram o nome do jornal da Matra 15. Quem que teve essa ideia? Né? Depois fiquei sabendo que tinha sido o próprio presidente, e aí eu me recolhi democraticamente. Não é? Demorei uns 10 anos para falar, mas depois desses 10 anos eu sempre lembro para ele, entendeu? O que a doutora acha, doutora? Dê a sua opinião, já que a doutora falou que eu gostaria de trazer engajamento ao fato, gostaria da opinião da doutora a respeito. Não, eu acho, deixando toda a brincadeira de lado, mas eu acho que tudo isso demonstra a nossa relação de compromisso, de alinhamento,
de amizade, e o Marcos trouxe uma figura que precisa sempre ser enaltecida, que faz parte de toda a nossa história, que é o Francisco Giordani. Ele tem que ser sempre homenageado e aplaudido, porque ele vivia a Matra, ele sempre gostou do trabalho associativo, ele tem até como pessoa, né, ele tem essa forma aguerrida de se apresentar, ele é apaixonado pelas posições dele, e isso ele trouxe o Marcos, ele me trouxe, o Flávio também. Então, tudo isso, todo esse debate aqui entre o nome, se foi melhor, se foi pior, eu penso que é o de menos. O mais importante é exatamente esse alinhamento de pessoas engajadas com um compromisso institucional e, principalmente no caso aqui, associativo, de valorização de um trabalho, de valorização do trabalho da magistratura. Então, tudo isso eu acho que é o que mais vale em tudo. Eu estava revendo uma das capas do jornal da Matra 15. Jornal da Matra 15. E vi, entre as já citadas, que talvez foram na nossa época, na minha e do Flávio, as mais importantes, as entrevistas com a doutora Zilda Arnes, com o professor Oriz de Oliveira, o Qualidade de Vida, que até hoje o Qualidade de Vida na Amatra é um evento de muita importância, é um evento que congrega muitos associados, e foi feito na minha gestão o Qualidade de Vida em Ilhabela. Lembro. Está lembrado? Está lembrado, Marcos? Sim, sim. E foi um Qualidade de Vida que até hoje os colegas mais antigos relembram com saudade, com algo que foi muito legal. Fizemos, inclusive, regata. Isso. Estava estampado ali num dos jornais. É muito importante esse trabalho associativo, foi um grande Qualidade de Vida. Eu quero, Francisco, pegar esse gancho da Ana Paula para falar desta liderança do Francisco Giordani, né? Primeiro, porque a Ana Paula, quando abre a fala dela, ela faz uma menção da liderança que ela aprendeu na Matra 15, que é a liderança que ela traz hoje para liderar todo o transatlântico, que é o tribunal, administrativamente, né? O Giordani era, de fato, um colega extremamente irrequieto, idealista, profundamente idealista. Ele tinha esta natureza de um certo inconformismo, de uma certa inquietação. E quando ele é alçado à presidência da Matra, ele intensifica, ele faz com que o debate se torne mais efervescente. E eu quero crer, ele foi responsável direto por ter me levado para uma primeira gestão dele, depois na segunda gestão ele vai para uma reeleição e eu me torno o vice-presidente dele, aí me aproximo pessoal e profissionalmente dele, passo a ser o braço direito na gestão dele e depois me torno o sucessor. Eu acho que, sem medo de errar, posso dizer aqui que o Giordani, ele, com este jeito de ser, e nós tínhamos muita liberdade, às vezes brincávamos muito com ele, né, com o Giordani daquela época, eu acho que ele foi responsável por trazer para dentro da Matra 15 e dentro da diretoria formar uma espécie de um grupo político, e esse grupo político ele liderou a Matra por muitas e muitas gestões. Eu penso dessa forma, porque as pessoas foram sendo convidadas para a participação. E aí foi que veio o Renato, veio o Flávio, a Ana Paula, o Firmino, o Guilherme, o Alessandro, essas pessoas todas foram sendo engajadas por uma forma de condução do trabalho associativo, e eu acho que nós devemos muito isso à personalidade inquieta do Giordani, né? A maneira provocativa como ele
discutia os assuntos, eu acho que é um registro muito importante de se fazer. Eu acho que tem uma história que eu mencionei no meu discurso de posse da presidência da Matra, porque eu militei 8 anos na Matra, os últimos 2 como presidente, que mostra o nosso envolvimento, que a VIC certamente é o envolvimento de hoje, de quem está no movimento associativo, que é o entusiasmo e é a entrega 24 horas por dia, né? Mesmo nos cargos de diretoria que eu ocupava, exceção feita a presidência, eu estava na jurisdição, mas mesmo assim o envolvimento era muito grande com a associação. Um dia na escola, meu filho era muito pequeno, começaram a perguntar qual era a profissão dos pais. Quando chegou a vez do meu filho, ele acho que com 6, 7 anos, ele responde, eu não sei, ele trabalha na Matra 15. Foi a resposta dele. E porque ele me ouvia em casa falar de Amatra todo o tempo, final de semana, dia de semana, enfim. Era um entusiasmo muito grande. E eu também cheguei na Amatra por indicação do Dr. Francisco Giordani. Que legal, que legal. E para a gente foi um prazer, ele participou da primeira entrevista que nós fizemos, tem bastante contato, eu tenho bastante contato com ele, tem nos ajudado bastante a construir as demandas associativas, trazer a importância da associação, e é uma pessoa exemplar de fato. Bom, mudando um pouco de assunto, doutora Ana Paula, gostaria de saber que a doutora, no período que exerceu a presidência da Matra, havia uma maior autonomia administrativa dos tribunais. Eu gostaria de saber se a doutora se recorda de ter participado de alguma negociação importante, como foi isso no momento que a doutora foi presidente. De fato, a época, e nós estamos falando de pouco mais de 18 anos, e o tempo passa. Nós tínhamos a autonomia dos tribunais, administrativamente falando, era maior, né? Nós, seja com a questão orçamentária, mas também em vários setores administrativos. E o presidente da Matra 15, ele participava, como participa atualmente, de questões, de comissões, de orçamento, e vários outros comitês e comissões. No entanto, à época, o presidente, eu como presidente, cheguei a estar em Brasília algumas vezes, atuando sim, e muitas vezes a pedido e alinhado com os próprios gestores do TRT, exatamente discutindo e solicitando no Tribunal Superior do Trabalho, no TST, com o presidente do TST, liberações de orçamento para que nós pudéssemos tratar, enfim, como melhor aprovesse para o TRT-15. Isso não era incomum. Aliás, isso, no âmbito da 15ª, esse bom relacionamento, e muitas vezes o presidente chamava e falava, vai a Brasília tentar uma liberação de uma verba X para nós atuarmos aqui ou ali, isso era muito comum. À época, o CSJT hoje fez 20 anos, né, o ano passado. Ou seja, o CSJT, à época, ele estava iniciando. Então, toda a conversa, toda a discussão acabava sendo feito com o próprio presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Então, não tinha toda essa divisão administrativa, não era tão atuante, não era tão efetiva e forte como é hoje. Então, tudo isso era mais, havia linhas, havia caminhos mais diretos para as liberações, e aconteciam essas liberações, viu? Essas liberações orçamentárias, claro que dependendo da gestão de Brasília, era maior ou menor,
Mas isso acontecia e também não só no TST, como também o trabalho que hoje também existe das associações perante a Casa Legislativa, Senado, Câmara, também tudo isso para uma liberação de uma emenda específica. Esse era um trabalho que nós fazíamos de forma, por vezes, alinhado e mais fácil diante dessa abertura administrativa que existia e que hoje é bem mais restritiva. Legal, doutor. E como que era, doutor Marcos, o seu relacionamento com o tribunal, com a presidência do tribunal, no momento que o senhor foi presidente da MAT? Sabe, Francisco, eu sempre pensei construir a ideia de que a Amatra ela tem assim uma multiplicidade de funções e no relacionamento com o tribunal ela deveria sempre aprender e construir uma forma que fosse ao mesmo tempo independente e parceira. Por quê? Porque a Amatra sempre foi e sempre será parceira do tribunal em muitas iniciativas. E em muitas outras questões, a Amatra se colocará numa posição antagônica ao que defende a administração, porque é esse o papel institucional. Eu sempre brinquei, Flávio, falando do lado sindical da Matra 15, quer dizer, o lado que pleiteia, o lado que postula, o lado que representa. Não é? E eu procurei pautar a minha presidência, o meu período de presidência, com um profundo respeito institucional. E eu tive a sorte, o privilégio, a honra de lidar com 2 presidentes do tribunal, que são pessoas que eu tenho um carinho enorme e um afeto muito grande. O primeiro deles foi o presidente Carlos Alberto Moreira Xavier, que era um magistrado espetacular, um cara à frente do seu tempo, uma figura ímpar, um cara com uma feição mineira, reservada, mas ao mesmo tempo espirituoso, engraçado, divertido. E eu vivenciei com ele uma relação de respeito e de contrariedade, posso dizer. O presidente Xavier, quando eu tomo posse na Matra 15, ele já tinha iniciado um processo de adoecimento na presidência do tribunal. Quando eu tomo posse, ele não vai à minha posse, mas ele escreve uma carta lindíssima para mim, que depois a filha Carol me disse que ele sentou-se à máquina para datilografar pessoalmente, e ele me deseja sorte, sucesso, me cumprimenta e diz para que eu seja independente, para que eu faça o que tenho que fazer. Me lembro de ter tido com ele uma grande discussão, porque a diretoria tomou uma posição que ele não gostou, nós questionamos na época os critérios pelos quais a administração convocava os colegas para substituírem no tribunal, ou a falta de critérios, né, porque não havia regulamentação. Na época, eu escrevi um editorial no boletim da Matra 15, era um editorial mais opinativo, fazendo críticas ao tribunal. Ele realmente não gostou. Eu fui ao gabinete dele, Renato Santana me acompanhou, foi uma reunião que ele fechou a cara, ficou bravo, ele já estava debilitado fisicamente, ele usava uma bengala, me bateu com a bengala no chão, disse para mim, eu não tenho medo da Matra 15. E eu disse para ele com toda a elegância e a educação, presidente, a Matra 15 também não tem medo do tribunal. E saímos dali num clima um pouco fechado. Não é? Saí com o Renato e uma semana depois, Francisco, foi o congresso do tribunal e o presidente Xavier, ele estava comemorando, salvo engano, os 25 anos do tribunal. E ele havia feito umas medalhas comemorativas que ele distribuiu para todos os colegas, mas ele fez uma edição limitada dessas medalhas. Acho que eram 15 anos. 15 anos. Salvo engano. Eu tenho essa medalha. Não, eu também tenho essa medalha e desculpe também só dar uma parte, você se lembra muito bem, eu era juíza auxiliar do Xavier. Sim. E era de 15 anos. Eu tenho essa medalha, as duas, né? A que ganhei como magistrado da casa e a que ganhei numa edição especial. E eu, pelo que me lembro, foi talvez a primeira vez que o presidente da Matra 15 sentou-se à mesa numa abertura do Congresso do Tribunal. O Congresso estava começando e ele fez questão absoluta de me entregar pessoalmente essa moeda, de me dar um abraço. Isso foi assim uma semana depois. E esse abraço, por meio desse abraço,
ele estava dizendo para mim: eu entendo o papel que você fez, nós seguimos nos gostando e nos respeitamos. Então, o presidente Javier na verdade, o magistrado que eu queria ser quando eu crescesse, né? Era um daqueles colegas que eu via assim como um espelho pela inteligência, pela sabedoria, pela sagacidade, e ele fez uma gestão com muita dificuldade à frente do tribunal, até pelas suas próprias condições de saúde. E depois que ele deixou a presidência, eu ainda tive um tempo de convivência, Francisco, com a doutora Eliana Felipe Toledo, que é, como diz a Ana Paula, a doutora Eliana é a grande dama do nosso tribunal, a nossa primeira mulher presidente, é uma pessoa absolutamente inspiradora. E quando ela chega à presidência do tribunal e eu sendo presidente da Matra 15, ela tem uma relação extremamente afetiva comigo, porque ela descobre ao mesmo tempo que eu fui colega de faculdade do filho dela, do Manuel Carlos Toledo, nosso colega desembargador, e também descobre, por uma coincidência, que o Manuel Carlos Pai, o marido dela, havia sido amigo de meu pai na infância. Eles haviam sido vizinhos na rua Prisciliano Soares em 1900 e não sei quanto. Né? Então ela tinha uma relação muito afetiva e é uma pessoa que também manteve, e ela tinha um passado associativo também muito importante na Matra, não é? E não é à toa que ela tem uma foto na sede da Matra 15. Então ela tinha também essa noção muito clara da necessidade da independência e da distância, sem nunca perder o afeto e a parceria. Então é isso que eu sempre procurei, todas as oportunidades que tive de dialogar com presidentes da Matra, os que me sucederam, de que isso é uma relação natural de independência e de parceria, que nós temos que saber separar as coisas e ter sempre um respeito institucional, que é a marca da Matra 15 nesses 40 anos. Obrigado, doutor, é isso mesmo. Doutor Orlandi, o senhor falou no começo das fixações. Qual foi a conquista que o doutor entende que mais marcou a sua gestão? Eu acho, Francisco, que é muito parecido com isso que a Ana Paula e o Marcos Porto colocaram, da atuação institucional da Matra. Eu vou citar 3 exemplos. Um, de trabalho junto com a administração do tribunal, que foi a ampliação dos quadros do tribunal. Nós íamos a Brasília, eu e o presidente do tribunal, para trabalhar o projeto de ampliação do tribunal, que foi na minha gestão da Matra e na gestão do Dr. Sotero, que o tribunal cresceu para mais 19 cargos de desembargador e a criação de 65 cargos de juiz substituto. Isso foi uma conquista dificílima. Já naquela época já se dizia não se cria mais cargos, restrições orçamentárias, etc, etc. E nós íamos ao Congresso, conversávamos com as lideranças, né? E o projeto foi aprovado tarde da noite, num dia que nós estávamos lá, tá? Foi uma grande vitória, um trabalho conjunto, né? Da presidência da Matra e da administração do tribunal. Foi uma grande conquista. E um outro tipo de trabalho, o trabalho, como o Dr. Marcos Porto colocou, da questão do papel sindical da Matra. Nós tínhamos questões que se contrapunham ao entendimento da administração na época, foi uma questão das diárias. Uhum. E que foi por detalhe, podia ter se resolvido com mais diálogo, com mais conversa, eram detalhes assim, eu acho que dos 2 lados faltou aquele momento. Mas chegou um momento que houve uma determinação do pleno de restrição muito grande das diárias, houve um clamor associativo, foi convocada uma assembleia e se deliberou por entrar com uma ação na justiça. E isso foi um trauma, eu acho que foi a única vez que isso aconteceu. A Matra obteve êxito na ação, etc, etc. E um outro trabalho da associação, que é o de ela, pelo seu poder de iniciativa, defender os desembargadores e os juízes antigos. E aí não é nem em parceria com a administração, ela é chamada para exercer esse papel. E eu lembro até hoje, a liminar na Justiça Federal, na questão das diárias, sai numa quarta-feira à noite e na quinta-feira havia um pleno. O meu papel como presidente foi ligar para o presidente do tribunal e falar: doutor Sotero, nós obtivemos a liminar, a mim me parece que o pleno não pode apreciar novamente essa questão amanhã, que havia um pedido de reconsideração, algo assim. Então, tá ok, perfeitamente.
Na sexta-feira, depois do pleno, ele me chama. Flávio, eu preciso trazer uma questão para a Matra. E quando eu entrei na sala da presidência, a primeira questão que ele me disse foi: nós não vamos discutir a questão da liminar, essa questão está judicializada. Nós temos um outro assunto hoje para discutir. Ele era um republicano, sabia? Né? E o meu papel de Amatra, como representante dos quase 400 associados, era este também. Há questões que a gente trabalha junto, há questões que há, às vezes, alguma contraposição de ideias, e há questões em que a Amatra tem que tomar liderança, como era essa. E nós fomos procurar o advogado em São Paulo, especialista naquela questão. Fomos ao Tribunal Superior do Trabalho. Doutora Eliana foi com a gente naquela época, tratar dessa questão orçamentária, né? E, em seguida, como uma grande decorrência até da ampliação do tribunal, era o momento oportuno da fixação de juízes, que foi uma grande conquista associativa. Repito, não havia norma de Conselho Superior tratando do assunto, era uma grande novidade administrativa para a estrutura do tribunal. E a presidência estudou muito a ideia, com todos os estudos que nós fazíamos. Houve muitas idas e vindas. O primeiro telefonema que o juiz auxiliar da presidência fez: olha, o doutor Sotero concordou, gostou, barará, fixar 10 juízes. Eu falei: não, a Matra não aceita. Nem consultei a diretoria, eu falei: a Matra não aceita. No mínimo 25. E foram os primeiros 25. E começou a funcionar bem a fixação, naquela realidade que havia, e ao final tinha a questão dos servidores. O nosso tribunal tem um déficit crônico, histórico, de falta de cargos. Não é só de cargos ocupados, falta cargo para a nossa demanda. E o projeto que ampliou o tribunal criava 65 cargos. E nós, o papel associativo, naquele momento, queríamos que esses 65 cargos servissem futuramente, quando fosse possível, né? Demorou anos para conseguir a distribuição, mas que fosse assegurado que eles servissem de assistentes para os juízes substitutos. E foi o último ato de gestão, assim, de grande impacto do Dr. Sotero com a gente. Posso dar uma parte? Sempre. Que eu acho que a história, nós estamos falando de 40 anos, tem muita gente muito importante nesse caminho, nessa consolidação de história de lutas e conquistas da Matra 15. O Dr. Xavier realmente foi um paradigma para mim de postura, como profissional, como jurista. Eu digo que eu tenho 2 pessoas que para mim me servem, na realidade 3, mas eu vou deixar a minha mãe de lado nesse momento. Dr. Xavier e ministro Levenhac. Desembargador Xavier e ministro Levenhac. Foram 2 pessoas muito importantes na minha vida. E nós falamos aqui, tanto a colocação do Marcos quanto a do Flávio, a gente fala em atuação sindical, postura mais sindical, mais aguerrida da Matra 15, e a postura também de alinhamento com a fala, com o pensamento do tribunal. Então, é muito importante aqui destacar exatamente o Dr. Xavier, que tinha, e com vários outros presidentes do TRT, que nós estamos falando dele, é muito importante, esse alinhamento entre a Matra 15 e essa compreensão que nem tudo que é o pensamento do presidente, da administração, vai ser o pensamento da Matra 15. Existe contraposições de ideia, e isso é muito salutar. Coisa que, por vezes, não ocorreu, e eu lembrei aqui, e o Flávio vai lembrar bem, nós tivemos, à época, a visita do corregedor do TST, em que na época estava iniciando as ferramentas eletrônicas. Então, nós tínhamos o InfoJude. Lembram-se do InfoJude? Para se cadastrar, era uma das primeiras, se não a primeira ferramenta que o juiz tinha para ter mais informações dos executados.
E daí aquilo foi, na época, exigido que o cadastramento fosse feito imediatamente, era um período de correição, e como presidente da Matra 15, fui discutir toda essa questão que não tinha como deliberar, e não foi recebido, talvez, tão a contento, não foi entendido a posição da Matra 15. Então, isso é muito interessante, que os presidentes do tribunal, ao longo dos anos, tiveram essa relação de parceria, de alinhamento, ou pelo menos boa parte deles, e que, por vezes, foi algo que nós tivemos uma grande dificuldade à época, com o então corregedor-geral, que estava aqui em correição por conta desse cadastramento do... Me permite uma parte, a doutora Ana Paula está sendo muito delicada ao tratar dessa questão. A verdade é que esse corregedor-geral, à época, que foi um grande jurista nosso, ele, por anos depois desse episódio, quando ele encontrava a doutora Ana Paula, ele falava: eu não me esqueço daquela questão lá do TRT 15, né? Porque foi um momento tenso, delicado, do papel institucional da Matra, e é sempre o presidente, a presidente que protagoniza isso, né? De levar a insatisfação e enfrentar a situação, né? E ela foi cobrada por isso durante anos e anos por esse grande jurista que já nos deixou, né? Francisco, essa colocação da Ana Paula, a gente vai puxando as memórias, né? Mas eu quero pontuar algo que, assim, na magistratura, e hoje eu posso falar isso, que eu sou um juiz antigo, estou mais próximo da saída do que do começo, tenho 32 anos de carreira, estou no tribunal, há uma questão geracional na magistratura. Quando nós começamos na Matra, nós éramos juízes muito jovens, muito jovens. Eu tinha talvez 6 ou 7 anos quando me torno diretor da Matra. E aí nós começamos a conviver muito mais proximamente com juízes que estão na administração do tribunal, que são colegas que estão nos pontos mais altos da carreira. E então a Matra, ela propiciou essa vivência. E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu adorava olhar sob a perspectiva dos meus colegas mais antigos. Eu aprendi muito com eles e esta convivência com eles foi, para mim, espetacular. O Carlos Alberto Moreira Xavier eu conheci numa palestra pouco depois da minha posse, uma palestra para juízes novos, que era uma coisa que talvez o meu concurso tenha inaugurado, porque antes disso os colegas até diziam: tomou posse, muito bom, vai lá para Junta de Conciliação e Julgamento de tal cidade e se vira lá com os processos, com as audiências e tudo mais. Então, eu me lembro do primeiro contato com ele nesta situação. E aí, depois, a vivência da Matra, ela nos posiciona numa condição, isso é um privilégio, eu reconheço que é um privilégio, de lidar proximamente com colegas que talvez, se eu fosse exercer a jurisdição numa cidade do interior e tal, eu não teria tanto contato. O doutor Antônio Miguel Pereira, o Sotero, e colegas que estavam no tribunal, e outros que foram chegando ao tribunal, Dorival, Samuel. Então foi um privilégio muito grande. Eu acho que uma das funções da Matra, e eu já disse isso em outros eventos, em outras situações, também foi a de aproximar o primeiro grau do tribunal, de nós nos entendermos enquanto categoria, de percebermos que a categoria da magistratura é uma só, e que todos nós estamos no mesmo barco e no mesmo caminho. Então eu tenho como um grande privilégio, e não tenho vergonha de dizer que alguns colegas eu sempre tive como espelhos, como modelos. O dia que eu crescer como juiz, eu quero ser igual a esse cara. Tem um aspecto que hoje, quando as pessoas olham a dimensão do nosso tribunal, a dimensão da nossa escola judicial, elas nem imaginam. Havia pouquíssimas escolas judiciais na Justiça do Trabalho. As mais importantes eram a da 15ª região e a da 3ª região, salvo engano meu, não é, Ana? Exatamente. E a escola judicial sempre foi
Eu sempre adorei essa expressão, a menina dos olhos do tribunal. Nós adorávamos, como adoramos até hoje, a escola judicial. A participação da Matra em colaboração com a escola judicial, não havia Enamate, não existia Enamate. Era muito grande. As iniciativas da nossa escola judicial, que repercutiam nacionalmente, a Matra estava sempre presente, era um prazer, era uma alegria participar da escola judicial. Não havia pagamento de horas à aula, não tinha nada disso. Não é? E a gente fazia da escola judicial, como se faz até hoje, isso vem lá de trás, um espaço de encontro, de debate, de eventos. Né? E era muito bacana, o nosso envolvimento era muito grande das duas instituições. Né? Os eventos todos que foram feitos, né, tanto os científicos e acadêmicos, e que depois se desdobraram na qualidade de vida, muito bem lembrada pela Ana Paula, né, foram eventos memoráveis, e estes eventos, tanto da Matra quanto do Tribunal, até hoje têm um papel fundamental na nossa aproximação, na nossa convivência. Sem isso, dificilmente a magistratura vai conseguir ter um debate sereno sobre os assuntos latentes do dia a dia. Não tenha dúvida, e o maior exemplo que nós temos anualmente é o próprio Congresso do Tribunal, que antigamente era realizado em junho e hoje agora em agosto, inclusive já está marcado para a terceira semana de agosto, o nosso próximo Congresso, mas se nós avaliarmos, nós temos um número absolutamente expressivo de comparecimento dos juízes de primeiro grau, de segundo grau, no nosso Congresso. Então, eu penso que esse é um dos momentos durante o ano, mas talvez o momento maior de congraçamento e daquilo que você coloca, Marcos, do momento para ter uma conversa mais leve, mas também para ter uma conversa mais associativa, mais institucional, mais corporativa, por que não dizer isso, dos rumos da justiça do trabalho, enfim, isso é muito importante. Eu preciso fazer uma colocação da atuação sindical, agora, se você me permitir. Também foi lembrado informalmente pelo Flávio que na minha gestão foi a primeira vez que nós tivemos o corpo jurídico da Amatra 15, que é um corpo jurídico de excelência, atuando efetivamente pelo associado da Amatra, internamente, externamente também, mas no tribunal, perante questões administrativas, no pleno, no órgão especial. Então, foi uma atuação, lembrando que à época nós não tínhamos assento e voz da Matra 15, que também foi uma outra enorme conquista, e que seja dito, até hoje, passado tantos anos, nem todos, aliás, poucas associações têm esse privilégio, e foi um corpo que atuou em questões administrativas internas e externas e de uma propriedade muito grande. O presidente da Matra 15, à época, em alguns casos, eventualmente, poderia, dependendo da administração, ser chamado para colocação ali a partir do púlpito. Mas só isso. E com essa atuação do corpo de advogados, com o corpo jurídico da Matra 15, eu penso que nós tivemos uma melhoria de atuação em favor do associado muito importante, uma atuação firme do presidente, mas também do seu corpo jurídico. Isso é importante ser destacado. Só posso fazer uma parte, um causo? Por favor. Haveria uma sessão administrativa, eu era presidente da Matra. E aí eu comuniquei ao presidente do tribunal, falei, presidente, eu gostaria de fazer uso da palavra, e a gente fazia uso da palavra ali, na tribuna dos advogados. E ele tinha um entendimento respeitável, ele falou, não, quem pode falar na sessão é advogado. Se a Matra tinha um advogado, ele fala. Eu falei, meu Deus, não dá tempo de chamar advogado. Aí eu liguei para um colega nosso aposentado e falei, você tirou a OAB? Ele falou, tirei, mas não uso.
Você vai usar amanhã. Vem para Campinas, você vai fazer sustentação oral de uma questão, tá tudo pronto, tá aqui no papel. Ele falou, meu Deus, eu falei, vem. Aí eu entrei na sessão, virei para o presidente, falei, presidente, a Matra vai fazer uso da palavra. Não. Ele falou, não, a Matra não tem advogado. Eu falei, tem sim. E mostrei a carteirinha do nosso colega, o doutor Hermelino, é o nosso advogado. Ele falou, jura? Eu falei, juro. E o doutor Hermelino fez o uso da palavra como advogado da Matra naquela questão administrativa, que era bem complicada, e nós ganhamos a questão no pleno, né? E para ver como é o calor do dia a dia e como as questões que hoje parecem tão consolidadas, o advogado da Matra está ali, a Matra está com assento e voz, foram construídas com muita dificuldade, né? Com certeza. Bom, vou inverter a ordem só para a gente ir para o encerramento. Gostaria que o Dr. Marcos começasse. O doutor falou do papel da Matra de construção, do caminhar, aproximando também o primeiro grau, do segundo grau. A nossa missão institucional é aproximar todos, também dando especial atenção para os aposentados. A gente falou no primeiro episódio com relação à situação deles, que está, de fato, difícil, mas a construção coletiva, a gente tem tentado ao máximo. As últimas decisões do Conselho Superior da Justiça do Trabalho também priorizaram o pagamento, sobretudo com relação à licença-prêmio para os aposentados. Gostaria que o doutor mencionasse e falasse a respeito qual conselho que o senhor acredita para as próximas gerações de magistrados e o futuro que o doutor entende para a Matra 15. Francisco, eu sempre tive a ideia de que a Matra 15, além desta vertente sindical de que falamos aqui, ou seja, de ser o órgão que representa a categoria junto ao nosso tribunal patrão, o nosso tribunal empregador, mas que ela tinha também duas finalidades fundamentais. Uma delas, a de prestar serviços aos associados, de prestar assessorias aos associados e de participar como um player político da cena nacional de construção da magistratura, porque a política institucional da magistratura não se faz exclusivamente em âmbito regional, muito pelo contrário, se constrói em âmbito nacional, com participação em associações nacionais e tudo mais. Esse caminho, ele segue vivo, e a Matra 15 vem desempenhando esse papel muito adequadamente. Eu sigo, a Matra 15 é uma coisa tão importante na minha vida que eu sigo ainda hoje, não é, atuando como diretor de prerrogativas. Costumo dizer, já disse para o Sérgio Prolasso, para outros presidentes, né, a Matra é como uma filha, quer dizer, mas é uma filha que a gente não cria como uma filha de verdade, que essa a gente cria eternamente, né? A Matra 15, às vezes, a gente se aproxima, a gente se afasta, mas o papel, olhando para o futuro, Francisco, e aqui me surpreendendo positivamente com a excelência, por exemplo, da assistência que a Matra presta para os seus associados hoje, a descoberta, porque eu realmente não tinha essa informação, de que a Matra hoje presta assessoria jurídica em questões pessoais para os seus associados, né? Quando nós começamos lá atrás a construir um sistema de defesa de prerrogativas, a Matra não tinha advogado, a Matra sai contratando advogados para atuar pontualmente numa questão judicial aqui ou ali. Eu acho isso tudo uma coisa extraordinária. Mas olhando para o futuro, que eu acho que é a essência da questão que você aqui nos coloca, eu penso que o principal papel da Matra será costurar a identidade da magistratura, a percepção de que a magistratura é uma carreira única, de que não há subclasses dentro da carreira, de que o interesse de juízes substitutos, móveis e fixados, de juízes titulares, convocados e não convocados, de desembargadores, é exatamente o mesmo, porque nós fazemos parte da mesma carreira. E nisso também a Matra tem tido um papel excepcional, que é na inclusão dos colegas aposentados, porque se no nosso tempo não havia tantos aposentados, ou o número de aposentados não era substancialmente grande quanto o de hoje, surgiram ao longo dos anos inúmeras questões envolvendo os colegas aposentados. Então hoje, por exemplo, eu participo da comissão de prerrogativas e tenho lá o privilégio de conviver com o Flávio Cooper, que é outro colega que eu sempre tive como exemplo, como modelo, talvez um dos mais inteligentes desembargadores que o tribunal já teve.
E há muitas questões envolvendo os aposentados. Então, Francisco, o que eu penso sobre a associação é que ela nunca deve deixar de lado a ideia de que nós pertencemos a uma carreira única, todos nós fazemos parte dela. O colega da Ativa hoje, nós aqui inclusive, amanhã estaremos aposentados e os interesses são únicos. E desta forma, com esse espírito de solidariedade, com essa visão de prestigiar o coletivo sobre o individual, é que nós vamos seguir e vamos nos fortalecer com participação e com solidariedade. Doutor? Olha, eu só diria o que me deu mais prazer e me dá até hoje, nesses 29 anos aqui no TRT15. Participar ativamente da vida associativa, dos encontros presenciais quando possível, participar dos eventos do tribunal, seja as visitas da administração, seja as correições, que hoje tem um caráter coletivo, seja dos eventos da escola judicial, está sempre presente. Isso é tão enriquecedor, é tão bom. E eu, como saudosista, sinto muita falta das assembleias presenciais da Matra. Eram momentos riquíssimos, riquíssimos. Hoje, enfim, o mundo é outro, tem outro formato, né? Mas se tem algum conselho para dar para o colega que está há 1 ano na magistratura ou que está há 35 anos, é participar. É muito bom, é muito enriquecedor, né? Doutor? Francisco, eu acho que não é saudosismo, eu acho que não é pensar com uma cabeça de antigamente, mas eu tenho que reconhecer que o mundo mudou e muda muito rapidamente, cada vez mais rapidamente. Mas para mim, ser juiz sempre foi um sonho. E esse sonho eu conquistei há 34 anos e continuo sonhando. Sonhando com uma magistratura forte, com uma magistratura que demonstra para que veio, com uma magistratura que tem que ser uma instituição democrática dentro de um país que precisa de instituições absolutamente democráticas. E eu penso, o Marcos foi muito feliz na fala dele em falar de união. Hoje, com o passar do tempo, com a mudança dos tempos, a carreira ficou muito longa. A carreira por vários aspectos que não cabe aqui, mas ela é longa demais. Eu me tornei juíza substituta, juíza titular com 1 ano e 10 meses de carreira. E com vários colegas que foram muito mais rápido que eu. Ao mesmo tempo, hoje, um juiz se torna titular dentro do nosso regional após 15, 18 anos de carreira. Então, a visão é outra, a percepção é outra, os interesses são outros. Hoje nós temos o juiz substituto e o juiz substituto fixado e o móvel, o juiz titular, o juiz convocado, que está lá no 2º grau, não está no 1º grau da jurisdição, o desembargador que entrou recentemente, o desembargador com mais tempo no tribunal, o magistrado aposentado. Mas isso, e é o que eu digo, a gente não pode perder o senso de união. Com os interesses, e aqui é o papel da Matra 15 em levar os interesses do móvel, do fixado, do titular, do desembargador, do aposentado, mas esse senso de união é muito importante para nós continuarmos fortes, para nós continuarmos caminhando, para nós continuarmos a ter voz ativa. Então,
o que eu vejo é isso, nós não perdemos esse senso de unidade, de união, para nós seguirmos em frentes firmes e fortes, como seguimos há 40 anos. Muito obrigado, doutora. Eu gostaria de agradecer a todos os doutores. Para mim foi uma honra, um grande prazer estar aqui com vocês, contando a história da Matra. A Matra hoje foi construída e é o que é, graças ao caminho sedimentado pelos doutores também. A nossa missão hoje institucional é fazer, ou tentar fazer, em busca da união, do comprometimento, a representação de todos aqueles que são associados, independente da carreira, mostrando que somos únicos, unidos, mas também valorizando o passado que foi construído. Tivemos falas aqui, a doutora Ana Paula ressaltou que, por exemplo, o assento e voz da Matra foi uma conquista que precisa ser valorizada com o tempo. Nós não estamos aqui para viver apenas do passado, mas sem valorizar o passado, dificilmente construímos o futuro que os doutores tão bem representaram. Então, o tempo de dedicação, desde quando eu estou na Matra, o tempo de dedicação é muito diferente, as habilidades da Matra, o que exigem do presidente da Matra, são distintas e diferentes, mas o contato que eu tenho com cada um dos doutores, dos presidentes antigos, são exemplos que eu tenho e são pessoas que representam muito para mim. Então, agradeço a disponibilidade de estar aqui, de contar essa história, de valorizar esse passado, de construir junto, e não só aos doutores, que eu também represento, são todos associados, mas todos aqueles que estão nos assistindo, muito obrigado, é um prazer, contem conosco.